Olá! Vamos mergulhar hoje numa das mudanças mais profundas das últimas décadas no Brasil, a reforma tributária. O nosso foco aqui vai ser bem específico, entender o impacto direto dela no comércio exterior, ou seja, o que muda na prática para quem importa e exporta. E para a gente começar a entender a urgência dessa reforma, vamos partir de um número que, olha, é bem impressionante. 2.600 horas. Era esse o tempo médio que uma empresa no Brasil gastava por ano só para conseguir lidar com a burocracia dos impostos. É um número que por si só já explica muita coisa, né? Então, a grande missão dessa reforma é exatamente essa: trocar essa complexidade toda por um sistema mais simples, mais transparente e, o mais importante, um sistema que ajude a competitividade do Brasil lá fora. E como fazer isso? Bom, a espinha dorsal da mudança é a extinção de 5 tributos que todo mundo conhece bem. 3 federais, PIS, COFINS e IPI, e 2 que são locais, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Todos eles vão deixar de existir para dar lugar a um novo modelo. E no lugar esses 5, nascem 2 novos impostos, que seguem o modelo do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é o padrão na maior parte do mundo. A gente chama isso de IVA dual, porque a cobrança é dividida, uma parte federal e outra para estados e municípios. E aqui a gente vê bem essa divisão. De um lado tem a CBS, que é federal e vai substituir o PIS e a COFINS. Do outro, o IBS, que junta o ICMS e o ISS e vai ser administrado por um comitê com estados e municípios. Isso, na prática, acaba com aquela velha guerra fiscal para definir o que é produto e o que é serviço. Agora, o motor que faz tudo isso funcionar é um princípio-chave: a não cumulatividade plena. O que isso quer dizer? De forma bem simples, o imposto pago na compra de qualquer insumo vira um crédito. Assim, o imposto só incide sobre o valor que cada empresa realmente agregou. É o fim do famoso efeito cascata, aquele imposto sobre imposto. Certo! Com essa base toda estabelecida, a pergunta é: como isso afeta na prática o comércio exterior? É aqui que a reforma pode ser um verdadeiro divisor de águas para quem vende e compra do resto do mundo. E como os especialistas já estão apontando, a nova estrutura cria um incentivo muito claro, muito poderoso para as empresas brasileiras buscarem um mercado internacional. A conta simplesmente passa a fechar de um jeito muito mais favorável para a exportação. E aqui está o pulo do gato. A grande vantagem vem de 2 regras de ouro. A primeira, as exportações passam a ter alíquota zero de CBS e IBS. E a segunda, talvez a mais importante, o exportador mantém todos os créditos dos impostos que pagou ao comprar seus insumos aqui no Brasil. O imposto não vai mais embutido no preço do produto exportado. E este ciclo ilustra isso perfeitamente. A empresa compra seus insumos e vai acumulando créditos. Depois, quando exporta o produto final, não paga imposto algum sobre essa venda. E aqueles créditos acumulados viram um ativo financeiro. Podem ser usados para pagar outras contas ou até mesmo serem devolvidos em dinheiro, o que melhora muito o caixa da empresa. Já na importação, a lógica é o inverso, o que alinha o Brasil com o resto do mundo. Os novos impostos, a CBS e o IBS, vão ser cobrados quando o produto ou serviço entra no país. É o chamado princípio da tributação no destino. Mas, e aqui tem um detalhe crucial para o importador: o imposto pago na entrada da mercadoria não é um custo perdido. Ele vira, imediatamente, um crédito fiscal. E esse crédito vai ser usado para abater o imposto que a empresa vai ter que pagar nas suas vendas aqui dentro. A lógica da não cumulatividade vale aqui também. Uma das grandes dúvidas do setor era o que aconteceria com os regimes aduaneiros especiais, que são ferramentas super importantes para a competitividade de muitas empresas. A boa notícia é que a reforma manteve esses mecanismos. As zonas de processamento de exportação, as ZPS, por exemplo. A reforma garante que as empresas instaladas ali continuem com a suspensão dos impostos quando compram insumos. E essa suspensão vira uma alíquota zero definitiva quando o produto final é exportado. Isso mantém esses polos bem atrativos. Outro que continua valendo é o regime de admissão temporária. Pense em equipamentos para feiras, shows ou para prestar um serviço específico. Eles entram no país por um tempo limitado e continuam com a suspensão dos impostos, o que é fundamental para viabilizar muitas operações. E a lista continua. O drawback, que é um dos regimes mais usados pela indústria, e o repetro, que é vital para o setor de petróleo e gás, também tiveram sua continuidade confirmada. Isso traz uma segurança importante para esses setores. Mas nem tudo são flores. A reforma também traz alguns pontos que merecem, sim, muita atenção. E um deles afeta um tipo de operação de exportação bem específico, mas que é muito relevante:
E aí vem a pergunta. Esse novo modelo, que é tão bom para quem exporta diretamente, funciona igual para todo mundo? A resposta, pelo menos por enquanto, parece ser não. O problema está na chamada exportação indireta. É quando um produtor, em vez de exportar por conta própria, vende seu produto para uma empresa comercial exportadora, uma trading company, que faz a venda para o exterior. A nova lei está impondo algumas restrições bem severas a esse modelo. E o impacto potencial disso é gigante. A gente está falando de um número que assusta: 25 mil. Essa é a estimativa de pequenas e médias empresas que dependem dessas tradings para chegar ao mercado global e que agora correm o risco de serem prejudicadas ou, no limite, até excluídas desse jogo. É um ponto que ainda vai dar o que falar. Apesar desse ponto de atenção, o objetivo geral da reforma é muito claro: colocar o sistema tributário brasileiro em linha com as práticas do resto do mundo para destravar o potencial do país no comércio global. E este gráfico aqui mostra onde está talvez a maior oportunidade. O setor de serviços é mais de 2/3 da nossa economia, mas representa só 13% das exportações. É uma diferença brutal. E é exatamente essa lacuna que a reforma, ao simplificar a tributação de serviços, tenta atacar. Então, ao tirar do caminho uma série de barreiras de desonerar completamente a exportação, a reforma abre a porta para um possível boom na venda de serviços de alto valor, como tecnologia, engenharia, consultoria. A grande questão que fica no ar é se o país vai conseguir aproveitar essa janela de oportunidade. Bom, essa foi a nossa análise sobre o impacto da reforma tributária no comércio exterior. A ideia central é essa: uma mudança para um sistema mais simples, mais competitivo e mais alinhado ao mundo. Mas, claro, com detalhes como essa questão da exportação indireta, que vão exigir muita atenção e cuidado nos próximos anos.